Olá, pessoal! Hoje nós vamos para mais um conteúdo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre homeopatias para estafa física e mental. Então vamos começar falando de estafa, né? Que é um termo utilizado para indicar um estado de cansaço extremo ou esgotamento que pode ser de origem física, mental e, consequentemente, ele vai alterar o funcionamento do organismo como um todo. Essa condição ela pode estar associada ao que chamamos de desequilíbrio entre a saúde do corpo e da mente, que na maioria das vezes ocorre quando há uma desproporção entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Ela é geralmente desencadeada por situações relacionadas ao trabalho. Então, uma carga horária extensa e exaustiva, exposição prolongada, né, a períodos de estresse, e também ao estilo de vida, a má alimentação, pouco tempo para lazer, sono bem conturbado, enfim, entre outros. Uma vez constatado esse desequilíbrio, o nosso cérebro ele pode emitir sim alguns sinais que funcionam como um alerta, nos indicando que alguma coisa não está bem. E como, por exemplo, a gente pode citar aqui a sensação de mal-estar, de baixo rendimento, principalmente intelectual, né, com comprometimento do desempenho da memória, da atenção, da comunicação e na elaboração dos pensamentos. Então, além disso, o desânimo e a falta de vontade para realizar atividades, né, que antes eram atividades prazerosas e que se tornaram desgastantes, também são frequentes. E ainda sintomas físicos como dores de cabeça, dores musculares, dificuldade para dormir, quantidade e qualidade do sono, né? Aí quando a gente fala de dificuldade para dormir, entra a quantidade e a qualidade do sono. E ainda a depressão também são muito comuns nos quadros de esgotamento. Na verdade, assim, quando não são diagnosticados e tratados a tempo, eles podem evoluir sim para a síndrome de Burnout, que é uma síndrome que está na moda, né? E veja, além da mudança no estilo de vida, como praticar atividades físicas, de maneira regular, aprender a relaxar, ter uma alimentação saudável, muitas vezes é necessário recorrer a terapias e tratamentos. Então, às vezes, só a mudança de vida, num primeiro momento, não vai resolver o problema, né? Então, você vai ter que recorrer a tratamentos. E em virtude dos princípios da homeopatia, ela tem se destacado no campo da ação terapêutica para problemas relacionados ao esgotamento, tanto físico quanto mental. Esses dias atrás eu dei uma aula falando sobre isso, e assim, o bacana da homeopatia é que ela atua muito bem nessas crises existenciais, nessas coisas mais profundas do ser humano. Então, o esgotamento é uma delas, né? Então, de repente, é interessante a gente estar dando um olhar, né, e procurar um terapeuta ou um médico homeopata para fazer um tratamento, no caso de estafa física e mental. Dentre os medicamentos homeopáticos que temos disponíveis no mercado, nós temos a Cinchona officinalis e a Paulínia cupana. Essas homeopatias, elas possuem efeitos terapêuticos bastante positivos frente aos quadros de esgotamento físico, apatia mental, desânimo, hipersensibilidade dos sentidos, dores de cabeça, fraqueza por perda de líquidos, palidez, sede de água fria, hemorragias e como estimulante do sistema nervoso contra a fadiga, cansaço físico e mental, bem como combater a sonolência. Só que, no entanto, também podemos utilizar outros medicamentos homeopáticos que vão atuar nas causas, lá na raiz que desencadeia o esgotamento, como o estresse crônico e a ansiedade. Então, daí para o estresse crônico e a ansiedade, nós temos arsênico album, Gelsemium, Ignatius, Amara, Laquesis, Licopodium e Anux. E daí, para o controle da insônia por fadiga mental, nós temos o cálium fosfórico, a vena sativa, que é excelente, o arsênico álbum novamente, e ociamos, coca e fosfórico ácido, e ainda podemos utilizar a silícia. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, se inscrevam no nosso canal
e compartilhem para que mais pessoas consigam tratar a sua estafa mental com homeopatia, porque ela vai no na raiz do problema.